Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo. Quem estava semana passada aqui? Levanta a mão aí, glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre o Espírito. O que nós falamos? E eu quero que você continue. Todos os domingos vai ser um continuar intencionalmente para a gente chegar no ápice, que é o último domingo do mês de maio, falando sobre o poder do Espírito. A gente recebeu muitas informações, e principalmente por conta do advento da área carismática, do neopentecostalismo, nós começamos a pensar o Espírito de Deus de uma maneira limitada. A gente olha para o Espírito Santo de Deus e confunde o Espírito Santo de Deus com o mover do Espírito Santo de Deus, por conta justamente desse neopentecostalismo crescente no Brasil. E nós enxergamos o Espírito Santo como aquele que emana fogo, e ele de fato é. Mas antes de eu entender o poder de Deus e como ele se manifesta em poder, eu preciso saber quem é. Por isso nós falamos que o Espírito Santo de Deus não é um evento humano. A gente não marca um culto do Espírito Santo. A gente não marca um evento para que o Espírito Santo se manifeste. Muito pelo contrário. O Espírito Santo também não é uma força, uma energia, algo místico que acontece, e a gente precisa parar de pensar única e exclusivamente no Espírito Santo como algo místico, uma força que transborda a partir de nós. O Espírito Santo também não é unicamente o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus, é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. E como uma pessoa, nós necessitamos nos relacionar com Ele. E a partir desse relacionamento com Ele, nós aprendemos então que a primeira obra e a evidência do batismo com o Espírito Santo de Deus não é o poder tão somente, mas principalmente sermos conduzidos a toda a verdade, a sua palavra, e a partir da palavra de Deus, o Espírito Santo como obra principal e evidente em mim, é me transformar à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não posso olhar para o Espírito Santo apenas como a manifestação do poder, porque se eu olho para Ele apenas como a manifestação do poder, eu tendo, ainda que inconscientemente, colocar o Espírito Santo de Deus como uma força. Então eu entendo que o poder é muito importante, o falar em línguas é muito importante, como de fato é, o sentir a mística, né, a área mística do Espírito é muito importante, mas ela não é só isso. Por isso que há pessoas que oram em línguas, que se manifestam, provam da manifestação do Espírito, caem no poder de Deus, por exemplo, roda no mistério, roda no manto, fala idioma, mas quando sai da presença de Deus, continua fazendo tudo aquilo que se afasta, ou que é afastado da palavra de Deus, a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus como uma pessoa, ele deve gerar em mim imagem e semelhança, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não desejamos a Deus, da justiça porque longe de Deus nós não conhecemos o que é ser justificado, então através das nossas obras tentamos comprar a Deus a salvação, e do juízo porque todos nós, distantes de Deus, estamos perdidos. E a nota de corte para a salvação não é uma vida moral, ética. Não é se eu sou bonzinho, nunca matei, nunca roubei. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho é boa notícia. A boa notícia é: nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e por conta disso corrompidos, corruptíveis, distanciados da vontade de Deus, ainda que morais, ainda que éticos, mas distantes da salvação, porque não críamos que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. E essa maneira de crer só pode acontecer a partir do batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito Santo, então eu sou convertido. E a conversão é 180 graus e não 360. Quem está comigo, diga amém. Eu estou andando para lá, eu estou pensando de um jeito, eu estou realizando um jeito, o Espírito Santo de Deus me convence através da palavra, e a minha vida é transformada. 180 graus. Eu começo a andar para o outro lado. Eu pecava, não peco mais. Eu erro, não erro mais. Eu minto, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu fazia, não faço mais. Eu abandonei a vida de pecado. Por quê?
Porque essa obra não é externa para dentro. Não é alguém me dando um conjunto de regras para seguir que vai transformar eu num crente. O máximo que você pode ser é um evangélico. Ir na igreja de quarta, de domingo, fazer as coisas, dar o seu dízimo e não mudar a vida em nada. Por quê? Porque não se converteu. A conversão é de dentro para fora. Antes de explodir para fora, ele me implode. Destrói minhas convicções, meus pensamentos, meus sofismas. Destrói minha maneira de pensar, de enxergar o mundo, de responder às demandas do mundo. Como eu me porto diante do mundo. Tudo isso ele destrói em mim. E aí ele passa a reconstruir. A conversão espiritual, ela é imediata. Deixa eu tomar uma água aqui. Acontece na hora. Me converti, meu espírito é novo. Mas o meu intelecto, as minhas emoções, precisam ser informadas agora dessa conversão. E essa informação, ela acontece por meio do Espírito através da sua palavra. Por isso que eu preciso conhecer a vontade de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu conheço a vontade de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, mais o caráter de Cristo é forjado em mim. Na olaria, quando o profeta Jeremias diz para a nação de Israel que está destruída, pecado, foi o seguinte: eu vou quebrar o vaso e fazer de novo. O fazer um novo vaso não é só reconstruir a vida a partir da vontade de Deus, mas quanto mais o oleiro imprime, comprime, aperta o barro para formar o vaso, mais as digitais do oleiro ficam no vaso. É por isso que na reconstrução, através da palavra, eu sou reconstruído a partir da vontade de Deus e as digitais de Cristo. Eu fico mais parecido com o Senhor, menos parecido com o mundo. Por isso que não dá para falar. Deixa eu tirar essa blusa aqui que está me atrapalhando. Peraí, me perdoa, que eu estou animado hoje em nome de Jesus. É por isso que eu não posso falar de ser crente cheio do Espírito Santo e continuar pecando. Por isso que eu não posso falar, eu sou crente, Deus me restaurou e continuar pecando. Não é porque a igreja pede, não é porque o pastor pede, eu não tenho poder de pedir nada. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra. Você ouve a palavra, o Espírito te convence e você transforma a vida. Não dá para falar, eu sou cristão cheio do Espírito Santo e ir para um motel de final de semana. Não dá para você falar assim, sou cheio do Espírito Santo, Deus me transformou, e continuar na prática do roubo, da mentira. Não é porque a igreja pediu, é porque o Espírito me transformou. Tá, agora eu sou cheio do Espírito Santo, o que eu faço? Não tem um manual, não tem um conjunto de regras. Se alguém quiser imprimir para você um conjunto de regras, foge. Agora você tem que andar de joelho, não cortar o cabelo, não fazer maquiagem, pôr vestido, pôr roupa X, pôr roupa Y, tem uma linguajar de crente, paz ao Senhor, igreja, varão, tem uma maneira de pregar, tudo. Se alguém te colocar alguma regrinha para você seguir, vaza, porque não é Deus. Vaza, sai fora. Igreja saudável, lugar saudável, não é o lugar que te dá um conjunto de moral e ética para você seguir. Olha, a partir de agora você vai fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro. Olha, você vai comer só isso, não vai comer aquilo. Sai fora. Isso é humano, isso é um conjunto de leis. E o apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 8, que a gente vai ler, justamente sobre isso. A vida por Espírito, ela transcende um conjunto de regras. Pelo contrário, através da regra, a gente vê que nós seríamos condenados. Mas por conta do Espírito, agora eu recebi vida. O apóstolo Paulo vai falar o seguinte, a partir do versículo 1, em nome de Jesus, vem comigo e nós vamos ler aqui bastante. Então fica atento em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado aí, fica atento em nome de Jesus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Continua no versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, presta atenção, eu não tenho mais condenação, não há mais desculpa, não tem mais o que me condenar, porque a lei do Espírito de vida opera em mim.
Porque a lei do pecado, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, melhor dizendo, ou seja, aquilo que o conjunto de regras foi incapaz de me purificar e me conduzir à salvação, porque foi enfraquecida pela carne. São mais de 600 leis que os judeus seguiam. Aí se ele tropeça em uma, ele já está condenado. Então a lei veio provar que é impossível, por si só, por conta dos erros do homem, por causa do pecado do homem, ser conduzido à salvação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, o cálice da ira de Deus, que estava destinado a mim e a você, por sermos pecadores, porque Deus é santo, santo, santo e não admite pecado, e por conta disso Ele vai cobrar o pecado, e Ele cobraria em nós, mas Ele o fez em Cristo Jesus, que veio em semelhança de carne, veio como um homem pecador, e sendo um homem, não pecou, e nele então, sem pecado, toda a ira foi destinada a Cristo Jesus. Continua comigo em nome de Jesus, versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, a lei diz, se errou, paga um preço X. A lei dos homens diz assim, se você não pagar aluguel, você vai ser despejado. Lei, consequência de ferir uma lei, de uma regra, de um conjunto, de um sistema. A lei de Deus diz, pecador tem que ser condenado ao inferno. Mas por conta de Cristo Jesus, nós não fomos condenados, porque Jesus recebeu a condenação em nosso lugar. Essa é a justa exigência da lei. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou a fim de sair correndo aqui em nome de Jesus aqui hoje, hein? Olha aí, continua. Versículo 5. Mais do que isso. Agora ele diz o seguinte, qual é a vida pelo Espírito? Então ele vai dizer, quem de fato se converteu e teve acesso ao Espírito Santo e foi transformado, ele vai dizer o seguinte, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, ou para aquilo que a carne deseja. Ele está dizendo o seguinte, aquele que vive pensando no pecado, não só pensando no pecado, mas cometendo o pecado, significa dizer que esse, por mais que se diz religioso, participante das coisas da religião, mas tem a mente escravizada pela carne, significa dizer que ele não experimentou a conversão, nem o Espírito de Deus. Ah, mas eu vou à igreja, eu sou dizimista fiel, gold, eu faço tudo que o pastor manda eu fazer, eu cumpro todo o rito, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, não interessa, meu irmão. Se a sua mente está escravizada nos pensamentos da carne, significa que nunca houve a prova do Espírito, que é aquele que me traz a conversão. E ele continua, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada porque o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele não só pensa nas coisas do Senhor, mas ele tem paz em si. Porque a paz não é produto daquilo que eu faço, mas é aquilo que eu recebo de Deus, quando eu entrego a minha vida a Jesus. Eu não compro paz, eu não viajo paz, eu não me relaciono com alguém paz. Está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, você não pode ter, não é o dinheiro que vai trazer paz, pelo contrário. Não é nada humano que eu faça que me traz paz. Aí, olha, só se eu casar com aquele homem eu vou ter paz. Não vai. Olha os meus filhos, quando tiver meus filhos eu vou ter paz. Não vai. Olha, quando tiver dinheiro eu vou ter paz. Não vai. Porque a paz não é coisas tangíveis que eu faço, mas é intangível, porque vem com o Espírito de Deus. Eu provo dele, eu tenho paz. O apóstolo Paulo vai dizer também em Filipenses, ele vai dizer que a paz que excede toda a compreensão humana. Você pode estar no meio do caos, da guerra, e estar sentindo paz. Você vai falar assim, mas eu queria chorar e não consigo, porque o Espírito da paz está com você. Eu queria me desesperar, mas eu estou tranquilo. É porque o Espírito da paz está com você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? E ele continua no versículo 8. Meu irmão, vamos ler, versículo 8. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Fala para quem está do seu lado, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele está falando, olha, mais ou menos não pode. Ele está falando assim, algumas vezes não pode. Ele fala, não pode agradar a Deus. O que vive sem o Espírito
agradando os desejos da carne, além de não ter provado o Espírito não agrada a Deus. Ele continua no versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Isso é sério, isso é grave, isso não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é sensorial, o Evangelho não é arrepio, o Evangelho não é a mística, o Evangelho não é o poder apenas, o Evangelho é transformador, não só de todo homem na extensão, como o homem todo na sua profundidade. Ele me liberta das mais profundas raízes de pecado, de mentira, de erro, de engano. Tudo que está lá embaixo, Ele tira, Ele arranca, Ele transforma. Deus muda caráter. Vou na igreja, mas não tenho caráter. Não está adiantando nada. Quem nos visita pela primeira vez aqui, levanta a mão. Eu sou bonzinho, viu? Eu não estou bravo. Quem está comigo aí? Continua. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Meu corpo é corruptível, mas o meu Espírito está bombando, está gerando em mim coisas. E ele continua no versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele está falando o seguinte: se o Espírito de fato habita em mim, então a minha carne começa a provar disso, então ele começa a ter vida, e os meus atos passam a ser atos de justiça. Meu corpo é visto em adoração a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Continua no versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ele está falando o seguinte: não adianta você falar que a carne é fraca como desculpa para você continuar pecando. Eu não tenho dívida com o pecado, eu sou livre dele. Olha, eu fiz isso porque foi mais forte que eu. Mentira, sem vergonha. O livre, o liberto, o cheio do Espírito Santo, peca porque quer. E mais do que isso, se esforça para pecar. Porque o Espírito está lá em nós, dizendo: olha, cuidado com isso aí, ó. Isso vai dar ruim. Cuidado com isso, que isso aí é pecado. Erra consciente, forçosamente. Porque Deus já deu um toque. E a pessoa fala: nossa, meu sexto sentido está me falando. Que sexto sentido, meu irmão? Está louco? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, o pecado gera morte. Aquele que é escravizado pelo pecado gera morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que Paulo está falando? Eu tenho domínio sobre o meu corpo, sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou bom, não. Pelo contrário, eu sou pó e para o pó eu voltar. Mas o Espírito que habita em mim, esse pode. Então, se eu dou espaço para o Espírito, eu deixo de alimentar a carne e passo a viver pelo Espírito. Ele continua no 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Se o Espírito habita em mim, eu sou guiado. Se eu sou guiado, não tem silêncio. Então a gente precisa jogar fora alguns jargões gospel que fica pelo meio do caminho. Como por exemplo, Deus fica em silêncio. Olha, eu fiz isso aqui porque Deus me respondeu, então eu decidi fazer. Mentira! Deus fala. E como templo do Espírito Santo, eu sou guiado. E ser guiado, consolado, confortado, aconselhado como o papel do Espírito Santo de Deus, eu não posso dizer que Deus estava em silêncio e por isso que eu errei. Continua. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Esse espírito que habita em mim, ele não é escravizador, ele não é de medo, que me faz relacionar com Deus com medo de ir para o inferno.
Eu vou obedecer porque senão eu vou para o inferno. Que história é essa? Eu vou fazer tudo certinho porque Deus vai me punir. Que é isso? Nós nos relacionamos com Deus porque o Espírito Santo de Deus coloca o meu coração em relação a Ele como Pai. Meu Pai, eu te amo, eu te obedeço porque é uma resposta da minha adoração. E não porque eu estou com medo. Eu vou dar o dízimo lá, senão o gafanhoto, o devorador vai acabar com a minha vida. Já acabou. Se você está dizimando assim, você já acabou. Já não tem vida com Deus de adoração nos seus dízimos e ofertas. Eu tenho que devolver o meu dízimo porque eu adoro a Deus. Não é sobre dinheiro, é sobre fidelidade. Está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? E o pastor que falou, se você não dá o dízimo, o gafanhoto vai acabar com a sua vida. Meu irmão, ele está manipulando a sua vida para que você, através do medo, seja escravizado. E quando eu me relaciono com o Espírito de Deus, além de me guiar, Ele também me consola, me confortando e me dizendo que eu, de fato, sou filho de Deus. O próprio Espírito, com letra maiúscula, porque aqui não dá para ler que é tudo caixa alta, testemunha ao nosso Espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Olhe para mim, nós sabemos se nós nos convertemos ou não. Eu sei se eu sou convertido, eu sei quem eu era. Eu sei de onde Deus me tirou. E sabe quem me diz? O Espírito de Deus. Por isso que não tem máscara diante do Senhor. Ele continua de 17. Ele fala o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma dificuldade pode tirar de nós a glória que será manifesta, não só no porvir, mas a partir da conversão. Alegria, vida abundante, transbordante. Quem está comigo, diga amém. Está me ouvindo, sim ou não? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A partir dessa conversão genuína, então, há um gemido do mundo. E o engano de Satanás é que a igreja se transforme no mundo. E que nós sejamos aceitáveis ao mundo. Olhe para mim, não somos. Nunca seremos. Não pensa você que a gente é atrativo para o mundo. Pelo contrário, o mundo vai nos perseguir, vai nos matar. Vão nos classificar como discurso de ódio, como discurso separatista. Vão nos classificar como homens a serem perseguidos porque carregam um conteúdo de agressão. Pelo contrário, o mundo está gemendo pela verdade. O problema é que a gente confunde a verdade com religiosidade. E eu quero transformar o mundo para ser igual eu. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? Jesus morreu em nosso lugar para que nós não sejamos condenados. Há uma expectativa, o mundo está gemendo. Quando a gente vê lá no 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa, não é só a natureza feita por Deus, mas também a natureza humana corrompida, criada. Porque todo aquele que não nasceu de novo não é filho, é natureza criada, é criação, é criatura. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olhe para quem está do seu lado e fala: você precisa pregar o Evangelho. Como que eu prego o Evangelho? Fazendo teologia? Não, esquece isso, meu irmão. Isso são alguns chamados. Sabe o que você tem que fazer? Mergulhar na palavra de Deus e viver a sua vida com alegria, com intimidade com Deus. Isso é uma maior pregação que alguém pode ver. Quando alguém olhar para você e falar assim: meu Deus, tem alguma coisa diferente nesse homem, nessa mulher. Você está entendendo sim ou não? E essa diferença não pode ser classificada como uma roupa, como um linguajar, mas é uma maneira de viver, um estilo de vida. E ele continua no versículo 20, quem está animado aqui está entendendo? No versículo 20 ele diz: pois ela, se submetida à inutilidade, a natureza criada foi submetida à inutilidade, não tem inutilidade nenhuma. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, por conta do diabo habitar nos corações caídos, eles foram submetidos à inutilidade. Nada que o mundo fala é útil. Nada. Vou repetir, nada.
na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da descendência em que se encontra, decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe quando você vai ver o seu parente livre das drogas? Sabe quando você vai ver o seu pai liberto? Sabe quando você vai ver sua mãe salva? Sabe quando você vai ver seu parente salvo? Não é quando um pastor chega lá e pregar para ele, mas quando você for a Bíblia que ele precisa ler. Cheio do Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? E ele continua no versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Continua. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe o que ele está falando? Que o povo está assim, meu Deus, prega a verdade para mim. Sabe o desabafo que você recebe lá na sua empresa? Que o cara chega e fala assim, olha, estou com um problema com a minha esposa. Sabe o que é isso? É a natureza criada gemendo para que você dê uma palavra dos céus para ele. Sabe quando a pessoa chega em você e abre a vida e está toda destruída, e ele está com desejo de suicídio, de morte, de destruição? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é um cara bacana, é porque o Espírito de Deus está bombando no seu coração, ele está vendo, ele está precisando disso. Está gemendo, eu quero ser filho. Alguém prega a verdade para mim? Aí você abre a boca e fala, não, olha, então agora você tem que parar de beber, cortar o cabelo, põe uma calça. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Nossa esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos-nos com paciência. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O que ele está falando? Que uma vez templo do Espírito Santo, agora, meu irmão, eu começo a ter a mente do Espírito, e eu não sei, para onde eu vou, o que eu faço, como que é viver pelo Espírito? O Espírito Santo está intercedendo por você, direcionando, clamando, te ajudando, te auxiliando nas suas fraquezas. Você abre o seu coração e fala assim, nessa área que eu preciso de ajuda. Você abre o coração, ele te ajuda, ele te instrui, ele te orienta. Como? Através da palavra e da oração. Ele continua. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que eu enfrento na minha vida, sendo bom e ruim, ou ruim, sendo muito maravilhoso ou muito complicado, está cooperando de alguma maneira para que eu me aproxime do Senhor de acordo com o propósito que Ele tem. E aquele que é guardado, é templo do Espírito, ele entende isso. Olha para trás. Olha para trás, igreja. Vê tudo que você enfrentou lá atrás, que você achou que era o fim, estava te empurrando para um novo começo. Estava te empurrando para uma nova vida. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? 29. Pois aquele que de antemão conheceu, ele já te conhecia de antemão, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, que conhecia de antemão, e falou, olha, esse aqui vai ser conforme a imagem do meu Filho, também o chamou. E como nós somos chamados? Através da pregação do Evangelho. Eu sei quem é predestinado? Não, então o que eu tenho que fazer é pregar. Para que aquele que foi predestinado à imagem do seu Filho, ouça e desperte, e fale, olha, eu estou sendo chamado. Prega o Evangelho a toda criatura, tempo a fora de tempo. Aos que chamou, também justificou. O que é justificação? É quando eu falo o seguinte, vem aqui Fefe, por favor, me ajuda aqui. Ou Alan, ou qualquer um dos dois, vem Alan. Vem Alan. Eu estou animado, eu vou fazer até teatro hoje. Está percebendo, né? O que é justificar? O Alan está aqui na porta do céu. Bate na porta do céu aí. Alan, eu tenho uma foto sua quando você tinha 12 anos. Eu vou guardar. Aí o Alan bateu na porta do céu. Aí Deus abre e fala, quem é você? Eu sou Alan. Aí você fala, eu tocava violão na igreja, casei com a Fefe, não te conheço. Fecha a porta. O que é justificação?
Justificação é quando o Alan... Isso é só uma ilustração, pelo amor de Deus, não é assim, né? Você está entendendo, né? Não vai acontecer exatamente isso. Aí o Alan foi para o céu, chega lá na porta de Deus, o Alan vai bater. Bate na porta. Aí São Pedro, que tem a chave do céu, vai abrir, sim ou não? Aí Deus abriu a porta. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quando abre a porta, não é o Alan que vai falar, mas é Cristo que vai justificar a sua entrada. Pai, ele não podia, mas eu estou justificando ele. Pode entrar. Quem está comigo, diga amém. Ixi. Quem está entendendo, diga amém. Estou terminando, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Agora eu quero falar direto com você. Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Aquele que se converteu agora não tem um espírito de miséria, de medo, o espírito da morte, o espírito da autocomiseração. Ai, coitado de mim, eu não posso nada. Não, peraí, se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Continua. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Um homem cheio do Espírito Santo. A vida em Espírito é uma vida transformada de mente, e não só de mente, teórico, mas de prática. Eu posso viver o que for, meu irmão, eu estou seguro, nada me separa do amor de Deus. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe o que ele está falando? O homem cheio do Espírito Santo, ele pode enfrentar o que for. Ele vai enfrentar dificuldades, ele vai enfrentar dores, ele vai enfrentar enfermidades, ele vai passar por enfermidades terríveis, ele vai passar por problemas financeiros, ele vai passar por problemas conjugais. Nada disso separa ele do amor de Deus. O problema é que a visão religiosa, o primeiro problema que você enfrenta, você fala: não vou mais na igreja, não adiantou nada. Eu estou indo na igreja, não adianta nada. Eu estou dando meu dízimo, minha vida continua um caos. Não, aquele que é cheio do Espírito é ao contrário. Ele está cheio do Espírito apesar dos problemas. Ele não conforma com o pecado, mas ele quer sair disso, sair dos problemas. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada me separa desse amor. Nada. O homem cheio do Espírito Santo está passando um problema terrível financeiro, mas ele está falando: eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus não está me punindo, eu sei que Deus tem amor por mim, e isso não me interfere no meu relacionamento com Ele, porque eu não me relaciono por isso. Você está comigo, sim ou não? Você está entendendo que eu estou pregando aqui em nome de Jesus? Mas o religioso, ele é bom só quando ele está na favorável. O religioso, ele só vem cultuar, ele só vem adorar, ele só dá dízimo, ou quando ele está passando por um problema e ele fala: eu preciso ir lá na igreja para mudar minha situação, ou quando ele está tudo bem, ele fala: não, eu estou de boa, não estou precisando de nada, está tudo indo bem para mim, está tudo tranquilo, está de boa. Primeiro problema, primeiro advento, primeira dificuldade, primeira tempestade: vou sair da igreja porque Deus não me ama, Deus não me quer. Está entendendo, sim ou não? Pô, eu estou doente agora, Deus. Vou sair fora porque o Senhor não me curou. Deus, orei tanto pelo meu casamento, não deu certo. Também te abandono, não te quero mais. Nunca foi templo. É forte, né? Nunca foi templo. Experimentou das coisas de Deus, experimentou do poder de Deus, experimentou da palavra de Deus, mas nunca se converteu, foi convencido. 40, olha o silêncio da morte. Ninguém fala uma palavra.
Aleluia, não tem 40. Eu estou tão animado que eu queria até colocar o 40 aí. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? O que você tem que fazer então? Você tem que ter que a vida pelo Espírito é uma vida de transformação. A vida pelo Espírito é uma vida de mudança completa, de transformação completa, de restauração completa. A vida pelo Espírito não é uma vida religiosa ou em religiosidade. A vida com Cristo, cheia do Senhor, a religião é uma consequência do meu relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Ele, porque a palavra religião significa no grego religação. Quem que é o único que pode religar o homem a Deus? Jesus. Então a minha religião é o Senhor. Eu me relaciono com Ele todos os dias, eu sou aproximado de Deus. Aproximado de Deus, o meu caráter é transformado. O caráter transformado agora começa a sair para fora. Então, eu começo a experimentar o poder do Evangelho, que são ferramentas que Deus deu para edificação, para salvação, para consolação. Essas ferramentas não me fazem. Os dons não me fazem. O falar em línguas não mostra quem eu sou. O reteté de Jeová, que é maravilhoso e todo mundo gosta, não me diz a minha profundidade espiritual. A minha restauração e a minha libertação do Egito, sim. Era escravo do pecado, não sou mais. Meu irmão, eu era destruído pelo pecado, não sou mais. Eu era escravizado pelo pecado, não sou mais. Porque Deus me restaurou, não porque a igreja me pediu, não porque o conjunto de regra me pediu, mas é porque o Espírito me implodiu, me colocou para baixo e me fez de novo a partir da imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que não dá para viver o que o mundo diz. O mundo não é base para me determinar o que é socialmente aceito pelo Evangelho ou não. É a palavra de Deus. Tudo saiu daqui. Se você conhece de história, se você conhece de ciências, se você conhece de leis, tudo saiu daqui. O sistema vigente de leis que opera no Brasil hoje, ele é constituído basicamente pelo direito romano, que tem a sua constituição nos 10 mandamentos. Tudo saiu daqui. Se nós temos um parâmetro de sociedade, de organização, de um organismo vivo, de relação, tudo isso saiu daqui. Você está entendendo, sim ou não? A família que Deus criou, ela antecede o Estado, antecede a lei, antecede as organizações sociais, antecede o pensamento social. A família que Deus criou, o formato, o modelo, como ele se dá, como ele se organiza, antecede todas as interações humanas, porque é um modelo de Deus para a sociedade. É da Bíblia para lá. É da palavra para lá. E é instrumento da palavra de Deus, é o instrumento mais contestado de todos os tempos, em todas as épocas. E não há uma vírgula que se contradiz aqui. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa passar por reforma temporal, cultural, não precisa passar por reforma nenhuma, porque ela é infalível, ela é inerrante, ela não muda. Escrita conteúdos há 5, 7, 10 mil anos atrás e nada mudou. E todos os textos e autores falando de lugares distintos, de maneiras distintas, de épocas distintas, falando sobre a mesma coisa, apontando para o mesmo lugar: Jesus Cristo o Salvador. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se coloca de pé em nome de Jesus.